Nós vamos trazer uma ministração nesse momento. A semana passada, nós falamos sobre os aspectos, não é, que você denuncia através das suas ações do que é um novo nascimento em sua vida. Quando você viu a semana passada aquele assunto, nós falamos conhecendo a árvore pelo fruto. Algumas pessoas ficaram até um pouco confundidas ali, disseram: pastor, eu fiquei um pouquinho até inseguro quanto à questão do meu novo nascimento. De repente, eu sou aquela pessoa que tem umas manifestações na minha vida de comportamentos de uma pessoa que não nasceu de novo. Eu tenho uns comportamentos que de repente eu fiquei ali chocado, porque eu vi que realmente tem algumas coisas em mim que denunciou que eu não nasci de novo. Mas, amados, eu digo uma coisa para você: tem coisa melhor do que você ser guiado por Deus, receber direção de Deus, e que é como a Bíblia diz, a exposição da palavra de Deus traz luz ao nosso entendimento. Tem coisa melhor do que a palavra haver uma exposição da palavra dele, e você entender como você está, quem tem sido você, se realmente você está com assentimento mental. Eu aceitei Jesus, estou salvo e amém. De repente, precisa realmente de um novo nascimento verdadeiro, porque tem gente que eles dizem: eu recebo Jesus com medo de ir para o inferno. E você não tem que receber Jesus com medo de ir para o inferno. Você tem que ter a sua aliança com Jesus. Ela é uma aliança que ela tem que ser feita porque você reconheceu o sacrifício do Senhor Jesus. Como nós vimos na semana passada, a Páscoa, o que representa, qual o âmago, o coração do assunto é a ressurreição de Cristo. Então, Cristo morreu, ressuscitou por mim para me dar vida. E essa vida, eu tenho que manifestar essa vida em mim, a vida que eu recebi dele. Se eu sou um espírito com Cristo, eu preciso sim ser parecido com Cristo. Está entendendo? Algumas pessoas dizem assim: mas quem é que não peca? Nós não podemos ficar respaldando o nosso novo nascimento. Nós não podemos respaldá-lo. A nossa vida, aliás, não deve ser respaldada na liberdade que nós temos, confundindo com a libertinagem. A libertinagem faz você ser uma pessoa que vive pecando e que não tem compromisso com você e com Deus. A libertinagem faz você não respeitar seu cônjuge. A libertinagem faz você não respeitar a palavra de Deus. A libertinagem faz você, na verdade, posso dizer assim, viver uma vida sem compromisso com o Senhor. Não é isso que a maioria, digo mesmo, sem medo de errar, a maioria das pessoas que são enganadas com assentimento mental, achando que estão salvos, elas acham que pode ter, porque se eu sou uma pessoa que peco, eu não sou pastor, eu não sou 100% perfeito, porque ainda peco, eu ainda isso, eu ainda aquilo. Então tem gente que acha que tem que se basear nisso, tem que se basear em que você não é perfeito, então aí você pode agora ter a liberdade de viver pecando. Pecado na vida de crente, irmãos, é acidental, é um acidente. Diga ao seu vizinho: pecado na vida do crente é acidental. Amém? Então eu quero que você entenda, nós não temos liberdade para viver pecando. Deus não nos deu essa liberdade. A ponto que ele fala em Gálatas que o viver que eu vivo hoje, eu vivo para quem? Para o Senhor. Então, quando você se chocou porque eu falei aqui na semana passada, e que você não tem os aspectos que foram ministrados aqui,
Algumas coisas você viu que, poxa, então eu não nasci de novo. Porque eu vivo na prática desse pecado. Eu continuo fazendo isso. E se você continua fazendo isso, realmente você precisa nascer de novo. Você vive na prática daquele pecado, que você precisa nascer de novo. O novo nascimento é a manifestação de Deus em nós. O novo nascimento é nada mais, nada menos do que Deus sendo implantado em nós, a divina semente em nós. E essa divina semente, amados, ela vai operar o querer de Deus e o realizar de Deus. Então, quando a pessoa ela não nasceu de novo, ela precisa ter a humildade de reconhecer que ela precisa dizer a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. De buscar a Deus. Quantos espíritos malignos estão dominando pessoas e elas achando porque um dia foram batizadas nas águas, porque um dia vai a uma igreja, porque um dia foi lá na frente, levantou a mão, e essa pessoa se acha salva. O espírito, existe um espírito chamado Exu lírico. Esse espírito chamado Exu lírico, eu já vi várias pessoas manifestando. E para trás tinha uma pessoa aqui, uma obreira de uma grande igreja aqui no Brasil, que você conhece, trabalha com a área de libertação, ela mesmo. Ela veio aqui na igreja, a gente conversando, estava eu, ela, minha esposa, e ela falando umas características do que ela sentia, do que ela pensava e tal. Deixa a gente orar em você. Quando nós oramos por ela, ela manifestou com um demônio, o Exu lírico, o Exu que fazia ela pensar, eu faço ela pensar que ela é crente, faço ela pensar que ela é salva, ela até se sente feliz na igreja, ela trabalha, ela se envolve na obra, ela se doa. Olha o que o Espírito disse. Queria que você visse a cena real. E eu quero destruir a vida dela. Eu estou destruindo a vida dela. Eu estou no casamento dela. Ela só vive brigando com o marido o tempo todo. Ela é crente, dando risada, mas ela vive brigando o tempo todo em casa com o marido. Marido pode tirar uma coisa de um canto para outro que ela não gosta, ela reclama. Ou alguma coisa, eu crio uma situação, porque eu faço ela ser desse jeito. Eu quero destruir o casamento dela. E aí, nós oramos para aquela moça, repreendemos aquele espírito dela, ela ficou sem entender. Eu agora estou confusa, minha cabeça agora deu um nó. Como é que eu fui para a igreja? Como é que eu recebi Jesus? Como é que me envolvo no corpo de obreiros da igreja? Sou batizada, até falo em línguas. Olha para mim, olha para cá, até falo em línguas. E agora? Mas é isso que o diabo está fazendo. Porque tem muita gente que está dentro da igreja e Satanás vai mantê-la ali. Ela é enganada para ela não ser salva. Então nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Um pecado que você sempre costuma repetir, ele é um vício. E o vício, você sabe, é toda ação repetitiva que provoca um dano. Ele ou vai provocar um dano na vida da pessoa fisicamente, ou na vida espiritual. O vício faz aquela pessoa ser dependente. Tem gente que quer crente, mas tem vício de mentir. Oh, coisa horrível, irmão. Triste isso, não é? Vício da pornografia. Passa horas assistindo pornografia. Noite, vira noite, não se cansa. Quando menos espera, meu Deus, 5 horas da manhã, Jesus, daqui a pouco, 7 horas, eu tenho que estar na empresa, tenho que estar no meu trabalho. Passou a noite todo dia, mas isso não é uma vez. E observe para cá, olha para mim. O vício, ele é simplesmente, existe um espírito que ele domina a pessoa. E o vício, o espírito, ele é alimentado por um desejo. O desejo. Do nada, acho que eu vou fazer isso. Tem ninguém vendo. E aí, aquele vício é uma ação repetitiva que provoca um dano. O vício segura a pessoa. Aquele pecado tornou-se um vício. Ele provoca um dano. A pessoa está presa nas algemas de Satanás e nem percebe. O vício segura a pessoa no pecado.
Por quê, pastor? Porque é um desejo. E por que um desejo? O desejo é o querer do Espírito que está em você, que está na pessoa. Todo vício, por trás dele, tem um espírito maligno. Todo vício tem um desejo. E aquele desejo, quem provoca é o espírito maligno. Ele se alimenta disso. Não é assim que a Bíblia fala? Que a serpente vai se alimentar do pó de quê, pessoal? Da terra. E quem é o pó da terra? O pó da terra somos nós, ao pó nós voltaremos. Então esse vício, ele vai se alimentar, o espírito vai se alimentar de um desejo. Mate o desejo. E o vício, mate o desejo na sua vida. O vício desaparece, porque o espírito não tem como se alimentar por você, ele bate em retirada. Por isso a pessoa que é envolvida com a cocaína, com a maconha, com o crack, com a heroína, seja qual for o tipo de droga, ela não tem controle. E olha que ela está na igreja, ela está nos cultos às vezes, e ela diz: Senhor, não estou me dominando, eu vou ali pelo menos comprar um fininho para dar uma pegada. Só hoje. Por quê? O vício, o espírito, ele vai sempre fazer isso. Ele diz: é só essa vez. Quem está entendendo? É só essa vez. Então o espírito se alimenta com o desejo que ele gera em você. Você pensa que é você desejando, é o vício, é o espírito, é sempre só essa vez. Só essa vez eu vou olhar pornografia, passar a noite toda. Só essa vez eu vou praticar isso. Amanhã de novo. E aquilo se torna uma ação repetitiva, isso vai provocar um dano em sua vida. Porque esse vício, ele é um espírito que trabalha na mente. E a pessoa se torna aquele bom religioso. E ele está no culto, ele sai do culto. Há anos atrás, o meu vizinho aqui ao lado me chamou, disse: eu quero falar com você. Acho bonito sua igreja. Nessa época tinha muitas jovens, aquelas irmãzinhas das calcinhas bem ligadas mesmo. Quando passavam os carros aí na frente, elas faziam um paredão ali na porta da igreja, um paredão de pomba-gira. Aqui a adoração acontecendo, mas tinha um paredão de pomba-gira ali. E aquilo começou, eu digo: Deus, eu não estou me sentindo bem vendo aquilo ali atrás. E aí teve um dia que eu disse: todas vocês que estão ali atrás, venham adorar aqui na frente. Pode vir para cá, os jovens, tudo então ali atrás. Tumultuava ali atrás. Aí eles vieram, uns bicudos ficaram ali atrás, não vieram. Aí eu comecei ficando incomodado com isso. Por coincidência, não por providência de Deus. Meu vizinho chamou e disse: acho bonito o seu trabalho. A igreja está bela. Muitas meninas bonitas, muita gente. Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu fico aqui dentro e eu escutando pessoas combinando para sair daqui, vai para o motel. Eu não entendi. Fulana, qual motel hoje? Rapaz, vocês estão entendendo? A igreja, que se diz a igreja do Senhor, que o pecado se tornou algo comum, irmãos. Vocês sabem por que foi que Jerusalém foi destruído? Porque tinha um safado de um sacerdote. Aquela turma que era responsável pelo povo não pregava a verdade, arrependimento. Eles não manifestavam a verdade, não chamavam a atenção do povo. Esses desgraçados pagaram com a própria vida também, porque conduziram, isso foi passando os anos, e esses sacerdotes no bel prazer, viviam do bom e do melhor, porque sacerdote toda a vida sempre ganhou bem. Os homens que tinham mais recurso financeiro eram eles. E está tudo bem para mim que se dane o mundo. A minha casa tem fartura que se dane o mundo. É isso que tem acontecido com a igreja hoje. Os sacerdotes, a maioria, tem medo de chamar a atenção da igreja. Tem medo de trazer uma ministração como essa, dizer: você vai para o inferno, dizendo que é crente, vivendo a vida promíscua que você está vivendo. Sabe por que eles não dizem? Sabe porque muitos, alguns, nem todos, mas muitos, não são poucos, a maioria não diz, porque está preso a um salário da igreja, está preso a 20, 30 mil reais de salário com a igreja grande. E aí, se eu disser: pastor, eu já vi dizer para mim isso, eu já ouvi,
Você acha que eu vou bater na igreja? Bater na igreja significa falar a verdade, chamar a igreja para um compromisso de santidade. Se você é jovem e vive numa vida, sabe, de pecado, com sua namorada, nessa promiscuidade desgraçada de um relacionamento sexual, você tem que ser bem aberto assim, você vai para um inferno indo para a igreja. Então a maioria dessas pessoas pensam que é simplesmente estar no culto pedir perdão a Deus. Pensa que é viver pecando lá fora e chega no culto, não, Senhor me perdoa, está tudo resolvido. E amados, não é isso. Você precisa nascer de novo. Então tem muitos pastores que têm cuidado de bater, de falar forte com a igreja, porque está preso a um salário. Eu já vi pessoas chegar e dizer assim, se eu bater forte, vão me transferir para outro lugar. E aqui eu estou ganhando 10, 12 mil reais, você acha que eu vou embora para outro lugar? Eu vou ficar aqui. E quem quiser que se haja com Deus. Eu falo, olha irmão, viva uma vida de santidade e tal, pronto, porque se eu bater, eu já vi isso, amados. Eu já vi. Eu já tive um pastor que, coitado, teve uma época que ele quis colocar a igreja no prumo mesmo, falar bater no pecado. Quando ele começou ministrando sobre o pecado, eu ouvi dentro da própria igreja muitas que queriam viver numa vida promíscua, sem compromisso com Deus. Eu ouvi, ele agora só está pregando isso. Ele não tem outra pregação. Se é uma série de ministração, como eu tive a semana passada essa, então eles entenderam isso. Se ele continuar assim, a gente vai botar ele para correr daqui. Eu ouvi isso, irmãos. E deixa eu te dizer uma coisa, a igreja tinha 700 e poucos membros. Rapidinho, a igreja bateu 50% dos membros pararam de estar nos cultos. Eu ficava, para mim chegar, a gente conseguiu um lugar, tinha que correr. De repente estava a igreja a metade para trás, sem ninguém. Bancas grandes, enormes, vazias. Eu vi isso. Quando o meu pastor quis chamar o compromisso, a responsabilidade. Ele não estava nem aí. Chegou uma hora que ele disse, ou vai ou vai. Ou é santo ou é santo. Irmãos, nós estamos num ambiente em que quem é santo, santifique-se mais. E botaram aquele homem para correr da igreja. E ele foi embora daqui. Triste, muito triste. Mas Deus depois o honrou. Deus depois o honrou. E eu quero dizer para você uma coisa. Nós sabemos que o novo nascimento, Jesus trata de uma dessas doutrinas fundamentais da fé cristã, a regeneração, que é o lavar regenerador do Espírito Santo. Porque sem o novo nascimento ninguém verá quem? Ninguém verá Deus. Então é preciso você entender isso. Mas eu quero dizer para você, o que não é novo nascimento? O que não é novo nascimento é ser batizado nas águas, não é novo nascimento. Você precisa entender isso. Tem gente que quer se batizar, luta para se batizar. Eu quero me batizar, porque quando eu me batizar, eu sou crente completo. Não, você é crente completo na hora que você fez uma aliança de verdade com Jesus. Ele entrou no seu coração. O batismo é simplesmente você falando, eu irei realmente declarar diante de todos a minha aliança com Jesus. E o meu compromisso com o ministério local, que tem gente que acha que romper com o ministério local é simplesmente trocar uma roupa. Pula para outro lugar assim, rapidamente, sem nenhum compromisso. Tem um namoro ligeiro, um flerte com a igreja, já não estou gostando disso do pastor, vou para outro lugar. E observe que são pessoas que não se firmam, e não servem para a companhia minha e sua. Por quê, pastor? Porque são pessoas que elas não têm compromisso em primeiro lugar com o reino de Deus. Crente que vive desse jeito são pessoas que não entenderam ainda o que é nascer de novo. Discorde comigo se quiser, problema seu, mas eu quero dizer uma coisa para você. A verdade tem que ser dita. Não é simplesmente batismo nas águas. Eu me batizei nas águas, mas eu estou lá no mundo. Eu tive aqui na igreja uma escola de música que eu ensinava aqui as crianças. Léo era da época, Jacques, tudinho. Esses meninos hoje estão tudo maduro. Mas o que era que eu dizia?
tenha cuidado nas bandas metálicas que tem por aí. Essas bandas de igreja que chamam você para tocar aqui e acolá, você precisa entender que você deve ser um adorador, um comprometido com o reino de Deus, com a obra de Deus. E aí, eu chamava a atenção a esses meninos. E uma coisa que eu nunca admiti é você dizer que é nascido de Deus e vive tocando para o mundo. Você é do diabo, e digo declaradamente, com convicção no meu coração. Nunca houve novo nascimento na vida de alguém que diz que fez aliança com Jesus e vive com aliança com os barzinhos, com shows, com isso, com aquilo. Não, pastor, é porque é minha profissão. Deus pode te dar outra coisa melhor. Porque com o Espírito Santo no seu coração, você não tem prazer de se envolver com as coisas do mundo. Quem está lá no mundo, irmão, presta atenção, não endureça o teu coração, porque Jesus está chamando a tua atenção. Quem está no mundo, quem vive agradando ao mundo, é inimigo de Deus, como o Senhor diz. A amizade ao mundo é inimizade a Deus. Se eu estou envolvido com o mundo, eu sou inimigo de Deus, amados. Como é que eu digo que não, eu sou de Deus, e aí eu estou cooperando com o mundo? Estou lá no barzinho ganhando 500, 600 contos numa semana para tocar. Não, é só porque é só a minha profissão. Profissão o quê? Você está servindo a Satanás. Você precisa nascer de novo. Nunca teve novo nascimento. E os pastores têm medo de dizer isso nas igrejas, para não perder os músicos do altar. Eu quero lá saber de músico do altar. Eu quero adorador, amados. Estou nem aí para a banda. Sempre meu ministério foi assim. Todo mundo sabe disso. Eu já disse aqui a Léo, eu já disse até meus filhos, eu já disse a tudo que toca aqui nesse altar. Se não tiver vocês para tocar, a gente canta, a gente adora, a gente canta no talo. E acabou a história. Ah, pastor, mas nada melhor do que uma banda. É claro, uma banda é coisa linda. Mas só, que tal você ter uma banda cheia de diabo no altar, tocando? Um diabo no teclado, outro diabo na bateria, outro diabo numa guitarra tocando, outro diabo no baixo. Tem sido isso, irmão. Nos altares das igrejas tem sido isso. E o povo não está nem percebendo isso. E os sacerdotes não estão pregando a verdade. Está entrando numa destruição. Por isso que a igreja do Senhor, sabe, tem sido essa vergonha que está tendo aí. Esse nojo de igreja que está sendo aí. Não é a igreja do meu Senhor, é a igreja dos homens. E a gente precisa ter cuidado nisso. Então você ser batizado nas águas não significa que você é um novo nascido. Observar religiosamente as coisas também não. Aceitar intelectualmente o cristianismo não significa que você nasceu de novo, não. Frequentar a igreja também não significa que você nasceu de novo. Fazer orações, ler a Bíblia. Meu Deus, pastor, então o que é um novo nascimento? Fazer boas obras? Não. Isso aí é uma coisa que surge em nós, todo mundo faz. Nós somos chamados para as boas obras. O significado do novo nascimento, nós podemos definir o novo nascimento como uma comunicação de vida divina de Deus em nosso espírito. A mudança em nossas vidas. Lá em João 3, versículo 5, se eu não me engano, vamos dar uma olhadinha lá. João, capítulo 3, deixa eu ver se é aqui mesmo. João 3, versículo 5. Jesus diz: em verdade, digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, eu preciso entender que é essa comunicação do Espírito de Deus em meu espírito. Querido, se eu me tornei o Espírito com Cristo, naturalmente, eu vou fluir naturalmente com as coisas de Deus em minha vida. Não significa que você não vai ter desejo e manifestar desejos pelo pecado, não. Então quer dizer que eu morri para o pecado e não sinto desejo de pecar? Não. Vai sentir tudo isso na pele, como eu expliquei a semana passada. Vai no culto do dia 4, de 4 para você ver, no domingo passado. Isso foi bem explicado. Existe aquele que tem os desejos, e aquele que é nascido de novo, e o que tem os desejos e não nasceu de novo. A diferença de um para outro é: eu nasci, então eu vou conseguir me controlar, eu vou me dominar. E o Senhor diz: para isso vocês precisam sempre estar no Espírito, procurando viver em Espírito, procurando viver em comunhão comigo, para que vocês não venham se decepcionar, cair no pecado.
Porque existe, pastor, existe então aqueles que nasceram de novo que caem no pecado? Existe, sim. Então, pastor, aí está um paradoxo. Então ele não nasceu de novo. Nasceu sim. Nasceu sim. A questão é que o justo não fica prostrado. Mas o justo não tem a liberdade de cair, porque quando ele cai, ele tem preço a pagar. A Bíblia fala que o pecado tem preço. E a Bíblia diz, rapidamente confessa o teu pecado, deixa que tu alcançar misericórdia. Isso é para quem? Isso é para crente, isso é para quem nasceu de novo. Deixa e alcança misericórdia. Eu estou falando com pessoas que o comportamento delas, no secreto, não mudaram. Elas são pessoas profissionais no pecado, hoje, amanhã e todo dia. São pessoas que estão na igreja, mas não tiveram uma mudança de natureza. Elas se envolvem com tudo, tudo é normal para ela. Um bacanal é normal. Curtir um filme de pornografia junto com a esposa assistindo para apimentar a relação, é normal. É não, querido. Isso é diabólico. Isso é imoral, isso é impuro. Isso é promíscuo. E a igreja entende isso, meus amados, ou a gente fica enganado por Satanás. Senhor, será que a gente pecou, amor? Olha, tem casal que é assim, será que a gente pecou, amor? Não, porque foi para a gente se completar. Será que foi? A besta da mulher acha que o cara está olhando para aquela mulherzona lá, e ele vai olhar para ela com o mesmo olhar. Vai não, irmão, ele vai pegar, ele vai ter o relacionamento com você pensando naquela que ele está assistindo lá no filme. Duvido que não seja. Nas reuniões de homem no secreto, é desse jeito. Eu já vi cara chegar para mim, pastor, eu não consigo ter relação com a minha mulher sem pensar em fulano e ciclano. Eu digo que isso é um demônio na sua vida, meu irmão. Isso é um espírito do diabo na sua vida. Mas está dentro da igreja. Então, o novo nascimento, o significado dele é a sua comunicação divina, a comunicação divina no seu espírito. Jesus falando no seu espírito humano, e ele vai fazer uma obra completa. Amém? Agora, a necessidade do novo nascimento. Existe algumas coisas na necessidade do novo nascimento. 1 de João 1, abra lá comigo. Quais são as necessidades? Bom, o novo nascimento, na verdade, é preciso esse operar de Deus, né? Você entender o significado do novo nascimento, que já falei nessa primeira parte, é você entender que é Deus se comunicando no seu espírito. Deus vai sempre dizer a você, é pecado isso. Não faça isso. Se você é nascido de Deus, e aí você, sabendo que isso é pecado, você vai pedir a Deus, Senhor, me livra, não me deixes cair em tentação, Senhor. Mas só que você tem que vigiar. A Bíblia fala que você tem que vigiar também, não é só deixar na dependência. Deus, me mova. Deus não vai fazer você um robô. Olha, aqui tem um pecado, venha para cá, faça assim. Não, Ele vai dizer, olha o pecado aí. E você vai dizer, estou fora. Novo nascimento faz você dizer não ao pecado. Olha, irmãos, novo pecado é acidente na vida do crente, é um acidente. Meu Deus, eu pequei. Que bobeira, amanhã eu repito de novo. Ai meu Deus, eu pequei de novo, que bobeira. Depois de amanhã repete de novo. Ai meu Deus, isso não nasceu de novo. Eu preciso entender a natureza de Deus em mim. Faz entender que se eu pequei, eu me arrependo, tenho nojo, eu me sinto triste com o pecado. Quando eu estava no seminário, eu me lembro de um professor, o professor Murilo. O cara disse assim uma vez na classe, professor de soteriologia, ele dizendo, se você peca e não tem arrependimento pelo pecado, se você peca e isso não te incomoda, você precisa pedir a Deus misericórdia para nascer de novo. Porque o crente que peca e não sente nada, ele não nasceu de novo. Como é que o senhor está dizendo que o crente, se ele é crente, até o diabo é crente, queridos? A gente tem que entender isso. Então esse pecado, ele é acidental, eu tenho que sentir pesar, arrepender, eu tenho que sentir no meu coração a tristeza. Então, essa necessidade
de você entender, isso é muito importante. Agora, o novo nascimento, a necessidade do novo nascimento também, a santidade ela é uma condição indispensável para vivermos em comunhão com Deus, tá certo? Então você vive numa comunhão com Deus, e Ele se comunica com o teu espírito, trazendo, na verdade, levando você a uma direção, realmente, na sua vida, do que você deve ser, você deve fazer como homem e mulher de Deus. 1 João 5,6 diz: a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos aqui, é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Diga, Deus é luz. Diga mais forte, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos o quê? A verdade. Se eu vivo uma vida de mentira para mim mesmo, então eu tenho que entender que eu não estou vivendo para mim, estou vivendo para o diabo. Quem é o pai da mentira? É Satanás. Então, se eu vivo dizendo que tenho comunhão com Deus, mas a minha vida é a mesma vida de pecado, irmãos, acabou. Eu estou em pecado. Eu não estou na luz. Tem gente que se choca quando a gente diz assim: não há para você. Não, eu não tenho um amigo. Eu não quero amizade com alguém que tem esses aspectos que são inimigos de Deus. Gente que está na igreja, mas distorce para si, filosofa. Não vejo assim. Não acho nada demais assistir o Big Brother. Eu não vejo pecado nisso. Você vai colocar os seus olhos em coisas que... Entendeu agora? Pastor, o senhor quer dizer que o senhor é santo a ponto que o senhor... Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você, nós somos um santo lutando contra o pecado. Se eu foco naquilo que me faz e me leva a pecar, então eu estou dizendo, estou andando segundo de acordo com a carne. Eu estou andando nas trevas. Não adianta você querer dizer para mim que não, mas quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Que história é essa, meu amigo? Que história é essa? A verdade é que nós temos que ouvir a verdade que nos liberta, que nos tira das garras de Satanás. Quando você nasce de novo de verdade, você rejeita isso. Você rejeita essas coisas. Ora, quando eu casei, eu achava natural assistir as escolas de samba no Rio de Janeiro. Imagina 3 dias de diabo no Brasil, sensualismo total. Minha esposa ficava no estresse que você não imagina comigo. Eu achava normal ir para o São João, olhar. Hoje tem um pátio, antigamente era na Agamenon. Eu achava normal tudo isso. Eu achava normal. Amados, sabe o que significa? Tu não nasceu de novo. Essa normalidade com o pecado, não tudo é normal. Sabe? É normal eu ir para lá, tá, vamos para o barzinho ali, nós vamos, tem uma musicazinha ao vivo, a gente vai ficar lá, eu tomo minha cerveja, você toma o seu Guaraná, não tem nada demais. A Bíblia fala, isso não é normal, isso é anormal. Você está envolvido, sentado na mesa com os ímpios, Salmo capítulo 1 fala sobre isso. O Senhor fala sobre isso, não, que nós não devemos nos assentar na roda, na mesa dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São essas pessoas. Fala de Jesus num ambiente desse. Convida a pessoa que te convida para um barzinho para você vir para a igreja. Aquele que muitas vezes está tocando música ao vivo, dá uma paradinha de gente, eu quero falar aqui 10 minutos de Jesus, pode ser? Vamos falar aqui. Tenta dar uma pregação ali, tenta falar para você ver. A galera já começa, ei, rapaz, ei, chamando a atenção do dono do bar e tudo mais. E aí, é ambiente para a gente? Ambiente de escarnecedor? E a gente precisa entender isso, amados. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A realidade é que você precisa correr, sabe, para os braços de Jesus e dizer, Senhor, eu não nasci de novo se você não nascer de novo. Então a santidade é uma condição indispensável para nós vivermos uma vida de comunhão com o Senhor. Em seu estado natural, o homem não pode ter comunhão com Deus,
pois a natureza deste está corrompida pelo pecado. O homem não tem a natureza de Deus. Então, se ele não tem a natureza de Deus, ele comunga com o pecado com facilidade. Ele acha normal ir para um local que... um carnaval, está no meio da galera lá, no meio da sacanagem. Então, é preciso você entender que essa natureza de santidade tem que manifestar em você. Tem que manifestar em você. Irmãos, os homens, por natureza, são filhos da ira. Em Efésios 2:3 fala sobre isso. Então, se por natureza eu sou filho da ira, Efésios 2:2 fala que eu sou filho da desobediência. Lucas 16:8 fala que os filhos do mundo, então filhos do diabo, conforme 1 de João 3:10. Então, eu preciso entender que a natureza do homem sem Deus é isso. E por que eu vou estar convivendo? Eu vou estar nesses ambientes acabando com a minha vida espiritual. Se eu nasci de novo e eu cometi um erro de dar um pulinho num canto desse, peraí, meu Deus, não é ambiente para mim. Não é ambiente para mim. Um tempo atrás me chamaram para uma pizza. A galera, a turma lá do faculdade. E eu botei minha moto assim na frente da pizzaria. E disse, olha, a gente está terminando e tal, a gente queria guardar aqui uma lembrança e tal. Beleza. Mas eu sentei numa mesa, muita gente. E aí só cerveja. Cerveja, uísque, certas conversas. Eu sentei. E aí começaram a tratar como seria o pedido. Eu olhei e me senti mal. Eu falei para um amigo do lado, cara, eu vou aqui. Não, para onde? Vou aqui. Para casa. Cheguei em casa. Eu disse até a minha esposa, ela ficou rindo. Filho, você não pode estar com essas pessoas. Filho, tenha cuidado. Sua natureza vai manifestar rejeição. Esse ambiente não é seu. Gente boa, todo mundo, gente boa, eu gosto de todos eles. Mas não combinou comigo. Não combinou comigo. Isso é muito radicalismo, né, pastor? É seu pensamento. Deixa o Espírito Santo atuar em você para você ver. Você começa a ter essas manifestações em sua vida. Os meios do novo nascimento, que é uma obra exclusiva de Deus, que Ele usa na nossa vida. Os meios do novo nascimento é obra exclusiva de Deus, mas existem sim meios e agentes que Deus usa para realizar tal experiência. Por exemplo, a vontade de Deus, a morte e a ressurreição de Cristo, a palavra e o Espírito Santo. Vou explicar facilmente aqui. A vontade de Deus. Nós somos nascidos, João capítulo 1, versículo 13, pela vontade de Deus. A Bíblia fala que Deus nos escolheu nele, sim. Amém, queridos? Então, nós precisamos ter esclarecimento sobre isso. Nós precisamos entender justamente essa realidade. João capítulo 1, versículo 13, diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ao você nascer da vontade de Deus, que é algum dos meios do novo nascimento, que é o meio do novo nascimento, né? Você vai entender que é um agir de Deus em você, para você refletir a imagem de Deus em sua vida. E a gente precisa ouvir muito isso para a gente fazer uma introspecção. Peraí, meu Deus, como é que está a minha vida? Será que eu nasci realmente? Começa a se policiar quanto a isso, para você não se enganar. Porque você pode ser um piedoso, um mero religioso, uma pessoa até boa. Mas lá no secreto, você sabe que existem áreas que você está preso. Há prisões em sua vida. E que você precisa se libertar dessas prisões. Você precisa, na verdade, encarar isso de frente. Queridos, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A maioria dos crentes não quer encarar essa realidade. Sabia disso? A maioria. A maioria dos crentes não quer encarar a realidade que não nasceu de novo. A maioria da igreja. Pergunte a todo mundo na igreja, você nasceu de novo? Nasci. Não tem um que diga,
Tem hora que eu tenho, alguns dizem assim, até são sinceros, tem hora que eu tenho dúvida se eu nasci de novo. Nós precisamos encarar essa verdade e dizer assim, realmente, eu preciso fazer uma análise da minha vida, e se eu não nasci de novo, olha para mim, o que está correndo risco, não é você amanhã receber a senha e morrer, é você viver eternamente no inferno. Aí nós temos que ter esse cuidado e dizer, Deus, eu vou encarar de frente com o meu pecado, eu vou encarar de frente com esse comportamento meu, eu vou analisar mesmo a minha vida, eu vou pesar. É necessário você pesar isso, é necessário você saber isso. Fulano se desviou. Não, ele nunca foi. Porque quem tem a divina semente de Deus nele, ele permanece, amados. A igreja foi quem criou isso. A igreja, você pode observar, se desviaram do caminho. Desviaram da igreja, porque eu sabia que a igreja antigamente era chamada o caminho. Os crentes era o caminho. E a gente vê escrito que fulano, Paulo entregando a fulano, porque ele tinha conhecido toda a verdade e tudo mais, estava no caminho, ele estava na igreja, estava conosco, com o povo. Mas de repente, ele se desviou. Ele se voltou para lá. Ele nunca foi nascido de novo de verdade. Porque se fosse, ele passaria o que o apóstolo Paulo e os apóstolos passaram, e a igreja que foi perseguida passou, e sofria e nunca saía do caminho de Deus. É isso que nós precisamos entender. Outro meio do novo nascimento é a questão, vamos só ver a vontade de Deus, ainda em Tiago 1,18, que diz assim, pois segundo o seu querer, Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de sua criatura. Então, esse querer dele, segundo a palavra, você pode ver que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Amém ou não amém? A exposição da palavra traz luz ao entendimento, você começa entendendo. Vocês estão limpos pela palavra, você começa ouvindo a palavra. Você vai, por isso, irmãos, olha para mim, você tem que ler Bíblia, irmãos. Eu converso 5 minutos com alguém, eu vejo que ela não lê nada. Ela não cita nada, ela não tem revelação de nada, ela não fala nada. Você tem que ter um compromisso de leitura com a palavra. Examinais, pois, as Escrituras. É nela que você vai conseguir ter a revelação, você vai conseguir ver a manifestação da vida eterna em sua vida. Como é que um crente vive sem comer? A Bíblia é um alimento. Como é que você vive dia a dia sem comer? Você tem que comer a palavra. Você tem que comer carne, feijão, arroz todos os dias. Você tem que se alimentar para você sobreviver. É ou não é? Então, se você é uma pessoa que só tem tempo para trabalhar, para correr, para agir, para resolver problema, pastor, é uma luta nessa casa, e tu não tem tempo para Deus, tu está perdendo muito tempo na tua vida, porque tu vai ver como escravo nessa terra. Tem uma coisa, é duro dizer isso. Se você teve assentimento mental, nunca se converteu de verdade, você vai ver tão envolvida com isso e aquilo para você fazer. E vai chegar uma hora que você vai se deparar com a grande realidade, que é você sair dessa vida para outra e você não ter tido um novo nascimento, porque ficou tão ocupado com as coisas do mundo. Tão ocupado. Minha família, pastor. Tem gente, minha família. Sua família é algo especial. Mas cuidado em você. Você vive tão envolvido. Eu conheci uma irmã, coitada. Ela vivia quebrando cabeça, quebrava a cabeça com a família, que eu dizia, meu Deus. E a mulher não tinha paz. E um dia, olhando para ela, um inferno na vida dessa mulher. Irmã, eu vejo que a senhora vive numa angústia. Olha, irmão Roberval, porque a minha vida é um trabalho, essa família me dá muito trabalho. Eu criei esses meninos tudinho, e agora é trabalho, e continua. Eu digo, irmã, você tem que ter cuidado no seu coração com Jesus. Por quê, pastor? Porque ela vivia com raiva do marido, intrigado com não sei quem, era com raiva de fulano de tal, e um desentendimento desgraçado, e cantava no coral da igreja. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Então o cara Satanás faz isso, para você ficar
se preocupa com tanta coisa, e aí você também tem tempo para o coral, você tem tempo para o ensaio, você tem tempo para as coisas de Deus, que você acha que as coisas de Deus é isso aqui. Aqui, ó. Tem tempo para isso aqui. Meditar, buscar, jejuar, se consagrar, evangelizar. Ai, pastor, eu estou trabalhando, evangelizando nos grupos de WhatsApp. Vai ganhar alma, crente. Vai ganhar pessoas para Jesus. Ganha um discípulo, cuida bem dele, cuida bem de alguém. Cadê teu discípulo? Cadê essas pessoas que você está tratando através de tantos grupos, que você acha que está marcando, está abafando? Você está abafando é nada, você está perdendo o seu tempo. Em vez de estar numa porcaria de um WhatsApp, perdendo tempo com esses grupos, pega a tua Bíblia e vai ler. Vai aprender sobre novo nascimento, santificação, vai aprender, vai falar com alguém de Jesus, vai no tete a tete, cara a cara, vai conversar com essas pessoas. É isso. Nós, irmãos, nos sabotamos a vida toda. Eu vou dar uma instrução aqui sobre sabotagem. Olha, a sabotagem é uma coisa desgraçada. Ela faz você, aparentemente parece que você está com compromisso com Deus. Você se sabota se achando que é o comprometido com o reino, com a obra de Deus, porque você toca no teclado, toca numa bateria, toca nisso, toca naquilo, mas você, nada de ganhar almas. Nada de ganhar almas. Ai, pastor, eu vou fazer uns vídeos para evangelizar. Bom. Mas quem comentar nos teus vídeos, vai atrás deles. Vem cá, eu vi que você falou. Posso falar com você? Ah, mas porque tem gente que... É isca, amigo. Joga a isca. O peixe veio. Tu faz teu videozinho lá e vai atrás daquela pessoa. Mas se é para tu só sair na ficha, bonita, na fita, perca tempo não, mano. Satanás engana você. Agora, antes de querer salvar outro, olhe para você, salve você primeiro. Então, é Ele quem opera o querer dele em nós. Mas isso é gerado pela palavra. Se você não lê a palavra, você está em falta com o Senhor. Tá certo, meus amados? Nós vamos parar aqui. Nós vamos parar aqui. Eu quero trazer para você essa leitura, essa instrução para você entender o que é o novo nascimento mesmo. Porque eu vejo que tem muita gente na igreja que só está. Eu não quero que você esteja como Ananias e Safira aqui dentro. Quem está entendendo? Quem era o Ananias e o Safira, para a gente concluir agora? O Ananias e o Safira eram um religioso. Ele estava só no aspecto físico da igreja, só na comunhão entre as pessoas. Ele viu, nós temos ali em Atos capítulo 5, você tem uma instrução muito tremenda a respeito de Ananias e Safira. Porque Ananias e Safira, eles se converteram, né? Entre aspas, entregaram a vida a Jesus, estava na comunidade. Na terça-feira ia para ADC, no sábado estava na libertação, edificação cristã, no domingo estava no culto de celebração. Né? Acredito que Ananias e Safira estavam até no corpo de obreiro da igreja. Quem sabe era até líder de célula. Ananias e Safira. Quem sabe? Estava só no aspecto visual. Irmão, é uma bênção, Ananias. Olha a boa intenção de Ananias. Veja se não foi boa intenção de Ananias. Ô, Safira, vamos vender a nossa propriedade. Todo mundo está dando tudo na igreja. Todo mundo está dando tudo na obra de Deus. É tudo em comum entre nós. Como é lindo o Evangelho. Como Jesus é lindo. É assim, irmãos, que a gente fica. Ó, a mente da gente. Como Jesus é lindo. Que maravilha aconteceu na vida de fulano. Você vê, fulano vendeu a propriedade, deu tudo. Cicrano que tinha tanto, deu tanto. Eles viram os testemunhos daqueles que fizeram. Porque você faz aquilo que você vê, outros como exemplo. Então o que aconteceu? Vamos vender, Safira. Safira, tá certo. Mas, ó, Safira, vamos fazer o seguinte, vê só. A gente vende por 1 milhão a fazenda. Mas vamos dar 500 mil. E a gente guarda esses 500, porventura, por acaso. Se a gente precisar,
a gente tem uma cobertura. Sim ou não? Até aí, sem falar na questão espiritual, parece que era coerente. É meu. Eu vou guardar a uma parte e vou dar a outra metade da igreja. Beleza. Venderam. Pegaram a parte que tinha. Chegou o apóstolo. Está aqui, senhor apóstolo. Vendemos a propriedade. 500 mil. Está aí o dinheiro da propriedade. E o apóstolo chega, olha para ele e diz: Ananias, essa propriedade era sua, não era? Sim, sim, senhor. Ananias, você vendeu por X, por 500 mil essa propriedade? Sim, vendi, pastor. Vendi, apóstolo. Ananias, se você tivesse guardado esse dinheiro, não era seu? A propriedade não era sua? Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? E dizer que vendeu por tanto? Você tentando mentir ao Espírito Santo, Ananias? Olha a revelação na hora do apóstolo Pedro. E aí o Ananias, chocado com o apóstolo, ele disse: vai morrer agora, para servir de exemplo para todos, que não faça o que você fez diante das pessoas. Caiu morto na hora. Amados, olha para cá. Isso é muito pesado. Quando você lê em Atos 5 isso, você chega, eu me arrepio quando eu li isso aí. Sabe quem era Ananias? Aquele bom crente. Não, eu ajudo como posso. Eu dou meu dízimo simbólico. Eu faço do meu jeito. Não, eu não vou fazer tudo que o pastor diz, não, porque Deus me deu a liberdade. Parece que o pastor está ditando normas. O pastor não dita normas, não, irmão. O pastor segue a palavra. Aqui nós ensinamos: você dizima na graça, com um coração gracioso, amoroso que você tem, sem barganhar com Deus, dando 500 para receber 100 mil. Não, você vai dar os seus 500 reais, ó, e é você e Deus. Se Ele quiser fazer, faça. Se Ele não quiser fazer, você vai ter que estar agradecido. Só em Ele te dá condições de você vir para o próximo culto e dizer assim: Senhor, eu te dou mais 50 reais de oferta, com tanta alegria pelo que o Senhor me deu. Senhor, eu tenho mais 5 reais, 5 mil reais, eu vou te dar porque o Senhor me deu. Eu estou tão feliz, irmãos, isso é muito top demais. É assim que Deus quer que seja o nosso coração. Deus não é barganhador com ninguém, não. Mas tem muita gente dentro da igreja enganado por Satanás. E que o diabo, Ananias, a morte de Ananias e Safira é o exemplo de gente que está dentro da igreja física e que ela acha que nasceu de novo e ele enganou e levou para a morte. Você acha que Ananias e Safira, quando caiu morto ali, ele estava mentindo para quem? Fala forte, para quem? Diga bem forte. Mentindo para o Espírito Santo. Quem morre mentindo para o Espírito Santo vai para o céu, amém? Vai para o inferno. É aquele crente que está dentro, mas não deixou, dentro da igreja, mas não deixou Jesus entrar dentro do coração. Porque quando Cristo entra dentro de você, vai mudando tudo, amado. Você começa a analisar: peraí, eu era velhaco, já não sou mais, vou pagar quem eu devo. Amém ou não amém? Rapaz, eu tinha ódio de fulano, Deus me livre, corre, vai e pede perdão. Eu tinha 200 intrigados, vou falar, pedir perdão a todos eles. Amém ou não amém? O dinheiro era só meu, hoje eu sou dizimista. É o maior amor que eu tenho, a alegria que tenho de implantar no reino de Deus, ofertar, dizimar, eu dou é a Deus. Amém ou não amém, pessoal? Então é isso que você tem que entender. Você é aquela pessoa que vivia mal com a sua esposa, seu esposo. Agora você vive bem, porque o novo nascimento gera isso: unidade, amor, gratidão. Gera um coração generoso. O novo nascimento gera santificação. O novo nascimento gera você querer viver como Deus é. Pastor, é difícil. É não, irmãos. Você quer vencer essa caste que muitas vezes tem se levantado, que é uma caste familiar, que faz você repetir o que sua família fez? Entra no jejum, entra na oração, faz um propósito, aproveita no Bigu com a gente, 70 dias de jejum, entra agora, ainda dá 60 e poucos dias ainda.
Entra no jejum, vamos estar juntos. Você precisa abrir seu coração. Mulheres, abra seu coração com a pastora da igreja. Pastora, eu tenho esses desvios de conduta. Pastora, me ajude. Eu estou vendo que eu não tenho. Irmãos, eu olhava para minha esposa, eu via Cristo nela e não via Cristo em mim. Nasci no Evangelho. Me impactava o testemunho da minha esposa. Meu Deus, eu não nasci de novo. Eu vi os aspectos. Chegou um dia que a ficha caiu, eu tive que enfrentar cara a cara, eu com eu. Eu digo, olha, eu não nasci de novo mesmo, não. Um dia eu aceitei Jesus como Ananias e Safiras aceitou. Como a maioria das pessoas na igreja aceitaram. Um dia eu aceitei. Mas eu preciso é nascer de novo. Porque aceitar ele é uma coisa, mas ele me receber, receber ele é outra coisa. Ele ser gerado em mim é outra coisa. E eu vendo aquilo, eu digo, tenho que mudar. Entramos numa crise conjugal, nos separamos. Estava eu lá no Recife, no meio da festinha, no trenzinho da alegria, em Boa Viagem, no carnaval. E lá no meio de todo mundo eu ouvi o Espírito Santo de Deus gritar: é esse o ambiente que é para você? E eu estou doida. Como é que eu estou pensando nessas coisas aqui? Inquietação essa. Deus começou me mostrando. Olha que mundo podre. Você gostaria de casar? E mostrava as mulheres. Olha aquela ali, ó, tão bonitinha, né? Olha aquela outra ali. Queria uma coisinha dessa para você? Eu digo, está amarrado, meu Deus. Você acha que esse ambiente para você? Sai daqui, rapaz. Irmãos, naquela hora eu comecei a pensar, meu Deus, meu pai, eu não aceito essa vida. Na minha separação com a minha esposa foram 3 meses de angústia. Eu perdi 15 quilos, ela perdeu 45. Porque a unção é triplicada do amor. É não, brincadeira. Ela perdeu tão peso quanto a mim. Estamos tão maguinhos os dois. Quando a gente se voltou, se viu, parecia que a gente tinha voltado aos 21 anos de idade. E aí, quando eu me separei, eu não fui para agora! Não, eu fui orar e buscar o Senhor. Mesmo com aquele coração de Deus, eu não nasci, eu não casei para separar, eu não casei para divorciar, eu casei para viver. E se é preciso renunciar a alguma coisa em mim, eu vou renunciar. Para viver uma vida, eu e minha esposa. Porque o novo nascimento, ele vai gerar isso na gente. Eu já via Deus começando a agir na minha vida. E quando eu olhei para aquilo, daqui a pouco e eu tomando cervejinha, viu? Um pouquinho assim, que eu nunca fui de beber. Pegava uma cerveja, daquelas grandes, tomava uma cerveja, botava no copo como se toma Coca-Cola. Gut, 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 gut. Todo mundo, e tu toma cerveja assim, né? Cerveja para mim é refrigerante. Era isso. E aí, daqui a pouco eu estava com o meu cunhado, e ele dizia, negão, tu está ficando doido. Aqui no meio, não, e tu falando de Jesus para mim, para onde a gente vai, tu fala de Jesus. Vamos para tal lugar aí, para Boa Viagem, vamos para Olinda. E Jesus para lá, Jesus para cá, sentado na beira da praia, num lugar bem tranquilo, não tinha quase ninguém. A gente conversando sobre, olha, Bill, porque é assim, falando do amor de Jesus para ele e tal e tal. Negão, tu está ficando doido. Como é que tu viesse para cá, para curtir o carnaval? Negão, tu está doido. Não, é porque Jesus, é porque Jesus, é porque Jesus, é porque Jesus, é porque Jesus. Olha, vamos para casa, bora. Chegou em casa. Na primeira coisa que ele fez, quando chegou em casa, tirou o gorro, jogou assim, fez, esse negro está doido, só fala de Jesus o tempo todo para mim. Disse para minha irmã. Aí minha irmã riu e disse, é porque ele é de Jesus, meu filho. Você precisa ter a sua aliança com Jesus. Resumindo, corri para Caruaru, vim embora. Não fiquei os dias todos lá, vim embora. Conversei com a minha esposa. Foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Se você vê um pastor chorão, a gente passei, acho que 1h30, foi a gente conversando. Mas eu chorei. Eu me arrependi de tanta coisa. Pedi perdão. E isso, aquilo, aquilo outro. Me humilhei. Me perdoe por isso e isso que eu fiz. Eu sei que eu agi assim, assim, assim errado. Eu fiz isso. Então, amados, olha para cá. Página virada. Acabou. Daqui para trás morreu tudo. E dali para frente eu comecei a entender. Eu devo andar como Cristo é em mim. E fui mudando, e fui melhorando. E minha vida, glória a Deus, nunca mais foi a mesma. E dê um forte aplauso para Jesus. Fique de pé.
Fique de pé, nós vamos encerrar a reunião agora. Eu quero que você, próxima semana, acredito que a gente termina essa série do Novo Nascimento. Eu vou falar para vocês a respeito, eu falei para vocês sobre o significado do Novo Nascimento, a necessidade do Novo Nascimento. Eu estou dando só um básico aqui. Os meios do Novo Nascimento, eu vou falar para você que é a vontade de Deus, a morte e a ressurreição de Cristo, a palavra de Deus, o Espírito Santo. E eu vou terminar com a questão do Novo Nascimento, a santificação. Irmãos, que isso é muito, muito importante para você. É onde a gente fala sobre o aspecto posicional, o aspecto experimental e o aspecto final do Novo Nascimento. Isso é muito importante para você entender, amado. Quando você entende isso, acabou, não tem mais dúvida se você... Eu nasci de novo. Quando você entende isso e que não nasceu, você diz, eu quero. Eu quero essa comunhão contigo, Jesus. Eu quero esse novo nascimento mesmo. E eu reforço dizendo, se tem áreas que você não está conseguindo vencer, você vê que há os aspectos que se manifestam na sua vida. É de uma pessoa que não nasceu de novo, porque no secreto é que a gente sabe disso. É no secreto, irmão. Todo mundo vê quem, fulano, aleluia, glória a Deus. É no secreto. Então, se você precisa de um conselho com a sua pastora, procure. Mulheres, homens, procure seus pastores. Seu pastor, que a gente vai estar conversando. Tá bom? Vamos orar. Pai querido, eu abençoo o teu povo, Pai. Nós declaramos que a exposição dessa palavra está trazendo luz ao entendimento dos teus filhos para um novo nascimento verdadeiro. Não simplesmente sem um aspecto, simplesmente um assentimento mental. Nós queremos isso, Pai. Que seja gerado em nós esse novo nascimento verdadeiro. Porque o novo nascimento nos leva a viver a vida de comunhão verdadeira contigo e fidelidade contigo, Pai. Eu quero isso, diga a Ele, eu quero isso, meu Deus, em minha vida. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero viver plenamente a presença de Deus em mim, Senhor. Ódio pelo pecado, nojo, rejeição pelo pecado, nojo ao vício, em nome de Jesus Cristo. Não, Senhor, o não às tentações, o não em nome de Jesus. É tudo que nós queremos. Ajuda-nos, Pai, a viver essa vida reta contigo, Pai, e sermos verdadeiros realmente contigo e conosco mesmo. Não queremos nos enganar, Pai. Toda treva que existe em nós, Senhor, traz luz, mostra-nos, não nos deixe nos enganarmos a nós mesmos. É tudo que nós queremos. Abençoando o teu povo, declarando espírito de sabedoria e revelação na vida de cada um, no pleno conhecimento de Deus e Jesus nosso Senhor. Diga comigo, amém.